Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeitas, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pai querido, Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estar louvando ao Senhor, de estar cantando para o Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, o Senhor permite que a gente abra a nossa boca, que toquemos um instrumento, que cantemos uma música para o Senhor. Deus, e nós cantamos essa música que arde o nosso coração, porque o Senhor é um Deus de perdão, um Deus que com todas as nossas imperfeições, o Senhor derrama graça sobre nós. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor demonstrado por nós na cruz. Deus, queremos continuar louvando ao Senhor, queremos continuar exaltando o Senhor e falando do teu amor. Muito obrigado por isso e por essa oportunidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. É interessante nós refletirmos sobre o amor de Deus. Temos lido o Evangelho de João, as cartas de João, e temos visto essa narrativa do apóstolo João, do grande amor de Deus por nós. Poderíamos citar várias passagens. João 3,16 é aquela que a gente sabe de cor. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo, que deu seu único filho para que morresse em meu lugar. E não houve nunca e nem haverá maior demonstração de amor quando Deus entrega o seu filho e o seu filho derrama e verte o seu sangue por mim e por você. Penso na cruz, é difícil entender como pôde Deus, por amor, se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Penso na cruz, é difícil entender como pôde Deus, por amor, se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Seu sangue Jesus.
cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E se tudo que fazemos tem um resultado eterno? Se até o lixo no lugar certo pode gerar vida, o que esperar de obras de arte feitas à imagem do seu Criador? Bem, o Deus que criou as estações em perfeito movimento e planejou o vapor para se tornar água novamente, correr de volta para o mar, esse mesmo Deus colocou um desejo, uma inquietação nos nossos corações: multiplicar-se, uma multiplicação de amor, mais do que isso, uma mensagem para espalhar-se. Então, erga-se. O mundo precisa conhecer a única mensagem de mudança que tem peso eterno. Seja da maneira que for, essa mensagem precisa chegar a todos os corações. Portanto, mexa-se, porque custe o que custar, precisamos alcançá-la, pois a mensagem já está em movimento.
em movimento. Testemunho na vida, nas palavras e nas ações. Essa é a série de mensagem que nós estamos desenvolvendo nesse mês de agosto e certamente por mais algum tempo aqui na Rede. Você é nosso convidado para continuar participando conosco, prestando atenção em tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar a partir desse texto tão rico e tão lindo que é o texto do livro de Atos. Nós, na semana passada, no domingo passado, nós olhamos para o capítulo 4 do livro de Atos e hoje eu quero retomar a nossa mensagem a partir do finalzinho de Atos, capítulo 4. Então, se você está com a sua Bíblia aí, Atos, capítulo 4, do versículo 32 a 37. O texto bíblico diz assim: Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Atos 4, de 32 a 37. Algo maravilhoso estava acontecendo naquela igreja. Algo maravilhoso, algo lindo estava acontecendo nessa primeira igreja. O texto bíblico diz para nós, essa expressão do verso 33 deve chamar a nossa atenção. Sobre todos eles havia grande graça, e essa grande graça fazia com que eles se importassem uns com os outros. Essa grande graça fazia com que eles estivessem unidos, que o coração e a mente deles estivessem unidos. Entender o que está acontecendo nesse finalzinho de Atos capítulo 4 vai nos ajudar a entender daqui a pouco o que vai se passar no capítulo 6. Entender o que está acontecendo aqui nesse final, onde a igreja se expressa de uma maneira tão linda e tão bela, vai nos ajudar a entender todo esse movimento ao qual o Senhor Jesus é essa mola propulsora que leva a sua igreja a agir no seu testemunho, nas suas palavras e nas suas ações. Aqui nesse final, nós encontramos os apóstolos administrando as ofertas. Nós encontramos os apóstolos administrando as grandes doações que eram feitas. O verso 35 chama a nossa atenção para o fato de que as pessoas levavam as suas doações, as suas ofertas, o seu dinheiro até os apóstolos, para que eles então cuidassem da distribuição. Nesse texto, nós nos deparamos com um homem especial. O nome dele era José, mas ele acaba recebendo um apelido dos apóstolos. José recebe o apelido de Barnabé, que significa encorajador, que significa filho da consolação, que significa nada mais de estarmos diante de um homem que era generoso e se preocupava com o bem-estar das pessoas. José Barnabé, ele vende um campo e ele entrega o dinheiro aos apóstolos. E a grande pergunta é, por quê? Por que o dinheiro está sendo entregue aos apóstolos? Por que Barnabé vende esse campo e entrega o dinheiro aos apóstolos? O texto já respondeu para nós. O texto vai dizer que esse dinheiro era entregue aos apóstolos para que os apóstolos, então, eles fizessem a distribuição para quem tivesse necessidade, para quem precisasse de ajuda. A história aponta que esse momento aqui da história, Jerusalém passava por um grande problema. Jerusalém recebia muitas pessoas e essas muitas pessoas passavam necessidades. O cristianismo estava florescendo em Jerusalém e algumas pessoas tinham medo de contratar cristãos.
Cristãos ficavam desempregados. E por ficarem desempregados, famílias, pessoas passavam necessidades. Os apóstolos, eles recebiam doações para minimizar as dificuldades que aquelas pessoas enfrentavam. Quando nós olhamos para esse final de Atos capítulo 4, de 32 a 37, nós nos deparamos com um maravilhoso movimento de generosidade. É disso que Atos capítulo 4, 32 a 37 trata. Um maravilhoso movimento de generosidade e não uma proposta de sociedade, mas um movimento rico, um movimento grandioso de generosidade que está sendo gerado no coração daquelas pessoas pela grande graça de Deus. Mas nós temos também que olhar para Atos capítulo 5. E quando nós olhamos para esse texto, para o capítulo 5, a primeira palavra de Atos capítulo 5, de acordo com a NVT, é havia, porém. Se nós estivéssemos usando a tradução Almeida Revista e Atualizada, nós iríamos nos deparar com a palavra entretanto, ou se nós estivéssemos lendo o texto da Almeida, século 21, nós iríamos nos deparar com mas, ou seja, nós estamos lidando aqui com uma conjunção adversativa. A igreja experimentava um movimento de generosidade maravilhoso no final do capítulo 4. Mas, no capítulo 5, mas nesse início de capítulo 5, nós nos deparamos com problemas dentro da igreja. Nós nos deparamos com um casal dentro da igreja que acreditava que a espiritualidade, a vida com Deus, a vida de piedade poderia ser performada. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura do capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Havia, porém, contraste com o capítulo 4, havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Esse, sem dúvida nenhuma, talvez seria um daqueles textos que a gente deveria pular. Esse, sem dúvida nenhuma, é um daqueles textos de que algumas pessoas se perguntam: mas por que falar de um texto desse? Por que trazer à memória uma situação tão dura, tão punitiva como essa para a nossa conversa de domingo à noite? Pelo menos por uma razão, porque é o texto bíblico e nós estamos seguindo o texto bíblico e chegou na hora de passarmos pelo capítulo 5.
Essa é uma das razões. Mas eu destacaria uma segunda razão também. A razão de que esse texto oferece para nós um propósito e esse texto oferece para nós algumas lições e lições que nós vamos desenvolver à medida que estivermos conversando aqui. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que aquilo que está acontecendo com Ananias e Safira, aquilo que aconteceu com Ananias e Safira no primeiro século da era cristã, no início da igreja, hoje talvez nós poderíamos chamar isso de cultura da performance. Nós poderíamos chamar isso também de cultura da competição. Eu prefiro ficar com a ideia da cultura da performance por perceber que muitas vezes nós vivemos dentro da igreja a partir dessa ideia de performar a nossa espiritualidade, performar as nossas atitudes, performar as nossas palavras, performar até mesmo as nossas ações. Performance no teatro tem uma definição especial para isso. No teatro, performance é espetáculo em que o artista atua com inteira liberdade e por conta própria, interpretando papel ou criações de sua própria autoria. Performance tem o seu lugar no teatro, performance tem o seu lugar na encenação, mas performance não pode encontrar lugar na espiritualidade. É isso que Ananias e Safira estão fazendo. Eles estão querendo performar. E por quê? Porque Barnabé acabou de fazer isso. Barnabé tinha um campo, ele vende o campo, ele entrega todo o seu dinheiro para os apóstolos. Eu fico imaginando que essa notícia, ela correu muito rápido. E aí então nós encontramos Lucas registrando a história de Ananias e Safira, que também fizeram a mesma coisa, venderam uma propriedade sem que ninguém tivesse mandado. Não temos nenhuma ordem nas Escrituras para fazermos isso. Não temos nenhuma ordem dos apóstolos. Barnabé, ele simplesmente tomou a decisão. Eu não quero que os meus irmãos, aqueles que estão ligados a mim, pela mente e pelo coração, passem necessidades. Eu não quero ver pessoas sofrendo. Eu vou ajudar do jeito que eu posso. A grande graça de Deus move Barnabé para que ele venda aquele campo e entregue todo o dinheiro para os apóstolos. Ananias e Safira fazem a mesma coisa. Eles querem performar. Eles querem, em alguma medida, serem percebidos assim como Barnabé está sendo percebido. Essa cultura da performance, essa cultura da competição, ela tem entrado dentro da igreja e o solo mais fértil para essa cultura é o solo da inveja, é o solo do ciúme. Tomás de Aquino, ele dizia que a inveja é um vício capital. Isso significa que a partir da inveja, muitos outros pecados e muitos outros vícios são desenvolvidos, são aflorados. Ele vai destacar alguns. Ele chama atenção para o fato de que o invejoso, via de regra, ele é alguém que reclama muito, ele é um murmurador. O invejoso é alguém que vive a partir das detrações. O invejoso é alguém que vive do ódio. O invejoso é alguém que se alegra quando a adversidade chega na vida daquele que está prosperando. Aquino ainda destacaria que o invejoso, ele vive preocupado com a prosperidade do outro. Ele ainda vai apontar algo que talvez a gente deveria prestar bastante atenção. Ele destaca que a inveja se dá entre os iguais, entre os nossos pares. E pensando nisso, nessa semana, eu imaginei o seguinte: às vezes eu passo ali na Praia do Pecado e vejo os surfistas, eu gosto de assisti-los. E eu fiquei pensando que todos aqueles surfistas, provavelmente eles não tenham inveja do Gabriel Medina, mas talvez eles tenham inveja daquelas pessoas que semanalmente surfam com eles. Eu fiquei pensando que as mulheres não têm inveja da Gisele Bündchen, mas talvez elas tenham inveja das suas amigas com quem se encontram semanalmente. Os amantes do futebol não têm inveja do Neymar,
mas os amantes do futebol talvez tenham inveja dos seus amigos, com quem jogam bola semanalmente. As mulheres não têm inveja da Luísa Trajano, mas talvez elas tenham inveja das suas colegas que estão desenvolvendo as suas carreiras, assim como pastores não têm inveja do Tim Keller. Pastores têm inveja dos seus colegas mais próximos. A inveja é o solo fértil, muito fértil, para que nós desenvolvamos essa cultura da performance, essa cultura da competição. No capítulo 5, no verso 3, Pedro chama a atenção de Ananias, dizendo para Ananias o seguinte: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Com a inveja, com o ciúme, com a cultura da competição, com a cultura da inveja, da competição, da performance. Por que você deixou Satanás fazer isso? Isso daqui é uma espécie de eco daquilo que nós encontramos em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Deus diz para Caim: o pecado está à sua porta. O pecado está à sua espera e o pecado deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominar o pecado. Sou eu e você, somos nós que devemos lutar contra essa cultura da performance, somos nós que devemos lutar contra essa cultura da competição, somos nós que devemos lutar contra essa cultura do ciúme, da inveja. Somos nós. Eu passo por esse texto, e esse texto chama a nossa atenção para várias coisas. Especialmente quando nós chegamos aqui no verso 3, a continuação da pergunta de Pedro: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Pedro diz assim: você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte, quando reteu parte dessa oferta. Queridos, eu quero destacar aqui algo importante para todos nós. O que acontece com Ananias e Safira não acontece porque Ananias e Safira não entregaram toda a oferta. O que acontece com Ananias e Safira acontece porque eles performaram, eles tentaram manipular uma espiritualidade. O que acontece com Ananias e Safira é o resultado de uma vida distante e desconectada de Deus. A questão não é a oferta, mas a questão é reter aquilo que eles deveriam ter entregado. O texto está estruturado para chamar nossa atenção para o fato de que talvez Ananias e Safira tenham dito para a igreja: se nós vendemos a nossa propriedade, nós faremos como Barnabé fez. E a questão é, a propriedade foi vendida. A questão é que eles foram até, Ananias foi até os apóstolos e entregou a oferta, dizendo que aquilo ali era o todo, quando na verdade era parte. De novo eu destaco, não tem ordem para isso. Os apóstolos não pediram isso. Tanto com Barnabé, com Ananias e Safira, a voluntariedade deles o levou a isso, mas Ananias e Safira, eles tentam simular, eles tentam manipular uma situação, e por causa da manipulação, eles são julgados imediatamente pelo próprio Deus, pelo Espírito do Senhor. Queridos irmãos e amigos, eu passo por esse texto, e esse texto, ele novamente traz um eco para nós, o eco daquilo que acontece com Acã, em Josué capítulo 7. Acã fez algo semelhante. Ele guarda para si, ele retém para si aquilo que Deus tinha proibido que ele pegasse. E aquilo gera uma porção de dificuldades na comunidade de Israel, gera grandes dificuldades no exército que estava conquistando as cidades. Irmãos e amigos, esse texto chama a nossa atenção, ele tem um propósito e ele tem algo a nos ensinar. Eu passo por esse texto e a minha pergunta para mim, mas que eu quero também estender para você: quais são as coisas que Deus tem pedido de nós, mas nós temos retido? Eu fiquei pensando em algumas, mas eu quero destacar duas aqui nessa noite para nós, para o nosso aprendizado, para que nós vigiemos. Será que Deus não tem pedido de nós o nosso tempo?
a nossa disposição e a nossa disponibilidade? Nós temos ministérios carentes na rede. Nós temos ministérios com grandes desafios, desafios de ter pessoas verdadeiramente engajadas. Mas quando nós pensamos em ministério, isso não diz respeito apenas à rede, nós nos deparamos com algumas dificuldades. Aqui ou em qualquer outro lugar, talvez até na tua igreja, de onde você congregue, e eu quero destacar algumas coisas aqui. Muitas vezes os ministérios fazem com que a gente lide com pessoas que não se interessam e não se voluntariem. A igreja é um lugar assim. A igreja é um lugar onde tem muito consumidor. E nós temos que lidar com isso. Muitos de nós pensamos, eu queria viver na igreja de Atos capítulo 2, mas a igreja de Atos capítulo 2 é a mesma igreja de Atos capítulo 5. A mesma igreja de Atos 2, onde as pessoas viviam em comunhão, partiam o pão, estavam nas suas casas, oravam, é a igreja onde Ananias e Safira frequentavam. Não existe igreja perfeita. Mas uma vez que nós sabemos disso, nós devemos ter uma postura em relação a isso. Um outro desafio que lidamos quando nós pensamos em ministérios dentro da igreja, da nossa igreja e de diversas igrejas pelo mundo, é lidar com pessoas que se voluntariam apenas para desenvolver aquilo que elas querem desenvolver. Do jeito que elas desejam, na hora que elas querem. Lidar com ministérios na igreja nos chama para o desafio de lidar com pessoas que se comprometem, mas nunca aparecem. Lidar com ministérios dentro da igreja nos aponta o desafio de lidarmos com pessoas que estão aguardando apenas a possibilidade de servirem no palco. Isso, em alguma medida, é se comportar como Ananias e Safira, que pretendem performar a ação ministerial, que pretendem performar a espiritualidade, a adoração e a vida de piedade. Queridos irmãos, queridos amigos, eu e você precisamos considerar quais são as coisas que Deus está pedindo de nós, mas nós temos retido. Talvez o tempo, mas eu também quero destacar, talvez os recursos. Deus, ele se agrada de nós quando nós ofertamos como resposta de uma gratidão intensa. Eu estou ofertando, eu estou contribuindo, porque eu entendo que Deus tem sido bondoso e generoso comigo. As nossas ofertas e as nossas contribuições deveriam apenas ser essa resposta. Uma resposta porque entendemos que Deus tem nos dado perfeitas e boas dádivas. Paulo, ele vai ensinar para nós em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que Deus ama quem dá com alegria. E queridos, acreditem, Deus, ele sabe distinguir muito bem alegria de obrigação, Deus sabe distinguir perfeitamente alegria de má vontade, Deus sabe distinguir perfeitamente alegria de performance. E isso não diz respeito apenas às nossas ofertas, diz respeito às nossas ofertas, diz respeito ao nosso ato de serviço na igreja, diz respeito à nossa adoração, diz respeito à nossa atenção, diz respeito à nossa participação e à nossa voluntariedade. Os versos 12 a 16 no livro de Atos demonstram que, de uma maneira extraordinária, essa igreja tem sido impactante na cultura. Ela tem servido pessoas, ela tem ajudado pessoas. É grande o número de pessoas que estão sendo beneficiadas pelo poder de Deus ao usar Pedro. Pedro está pregando e pessoas estão se convertendo, pessoas estão reconhecendo que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Essa igreja ela está sendo impactante e de uma maneira extraordinária Deus tem usado os diversos recursos daquelas pessoas que doam com sinceridade e com generosidade para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus está usando Pedro. Nesse bloco que vai de 12 a 16, nós vemos Deus usando a sombra de Pedro. Pessoas são curadas simplesmente por ficarem debaixo da sombra de Pedro, por
a sombra de Pedro passa por pessoas doentes e essas pessoas são curadas. Deus está usando a sombra de Pedro para manifestar o seu poder. Deus está usando e vai usar no capítulo 19 os lenços e os aventais de Paulo. Deus está usando tantas coisas. Queridos, Atos capítulo 5 é um texto muito desafiador. E eu passo por ele com bastante humildade e com amor pela Igreja de Jesus, chamando a atenção para o fato de que nós não devemos descartar que Deus quer usar você, Deus quer usar você no reino dele, na igreja dele. E não apenas para fazer um ministério acontecer. Deus não quer usar você apenas para fazer um ministério acontecer, mas Deus quer usar você para que o nome dele seja honrado através de um ministério. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado por meio de um ministério onde pessoas são abençoadas, alcançadas, recebem o evangelho e têm as suas vidas transformadas. Se a minha e a sua cabeça ficar apenas no ministério, no Red Kids, no montagem, na música, no som, na recepção ou em tantos outros ministérios que possam existir, a gente para logo de servir, porque a gente só vê o ministério. Mas o grande desafio é entender que Deus está nos usando para que por meio de um determinado ministério, o nome dele seja honrado, glorificado e pessoas sejam abençoadas. Pedro e seus amigos, Pedro e os demais apóstolos, aquele que já foi chamado de galileus iletrados, homens sem treinamento formal, eles estavam sendo tremendamente usados por Deus, assim como você também pode ser usado por Deus. No verso 17, o texto chama a nossa atenção para o fato de que tanta coisa está acontecendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão tendo seus olhos abertos, pessoas estão percebendo uma nova vida em Cristo. Mas o resultado disso, mais uma vez, é perseguição externa. O verso 17 diz: o sumo sacerdote, os oficiais que eram saduceus, tomados de inveja, eles vão fazer tantas coisas. Eles mais uma vez vão prender os apóstolos. Eles mais uma vez vão ameaçar os apóstolos. Eles mais uma vez vão mandar bater nos apóstolos. Eu quero recorrer novamente a Tomás de Aquino e trazer uma definição dele a respeito de inveja. A inveja tem a ver com a tristeza que o bem alheio produz. Ou seja, ficamos amargurados quando outros se dão bem na vida. A inveja é um pecado mortal. A inveja é um pecado mortal. Mata a vida de Deus dentro de nós. Por quê? Porque é o contrário da caridade, do amor ao próximo, que é o centro da mensagem cristã. Esses homens tomados de inveja, eles prendem os apóstolos, mas o texto diz, no verso 19, um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Queridos irmãos, esse anjo que misteriosamente aparece aqui, abrindo a porta da cadeia, tirando aqueles homens de dentro, comissiona esses homens para o seguinte: vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Voltem para o lugar, continuem pregando, preguem a mensagem de vida. Eu acabei de dizer que a inveja é um pecado mortal porque mata a vida de Deus dentro de nós. E esses homens estão sendo comissionados para continuem pregando a mensagem da vida. Continuem pregando que Jesus é a vida. Continuem pregando a mensagem de vida. Enquanto a inveja mata a vida de Deus dentro de nós, Jesus é a mensagem que traz vida. Jesus é a mensagem que renova a vida de Deus dentro de nós. A inveja, queridos, ela nos faz mentir. A inveja
fez com que Ananias e Safira planejassem e insistissem na mentira. Quando nós pensamos na inveja como aquele instrumento que nos faz mentir, nós precisamos pensar em pelo menos 3 dimensões da inveja. Em 3 dimensões da mentira. Nós mentimos para a igreja. Quando nós mentimos, seja em qual esfera for, nós estamos mentindo para a igreja. Quando nós estamos fazendo algo só para impressionar, algo só para mostrar que a gente sabe, isso é mentir para a igreja. Quando nós mentimos para Deus. Quando nós mentimos, nós estamos mentindo para o Espírito que é Deus. A mentira é um problema sério na vida da igreja. Nós devemos rejeitá-la, nós devemos negá-la, nós devemos nos arrepender da mentira, independente de como você a classifique. Mas foi só uma mentirinha que não fez mal para ninguém. Aliás, que mal a mentira de Ananias e Safira fez para alguém? Queridos irmãos, amigos, nós precisamos abolir essa ideia de mentira. Toda mentira faz mal para alguém em alguma dimensão, e quem diz o que é certo ou errado não é o tamanho da mentira, não é se ela fez bem ou se fez mal, mas é o próprio fato de Deus dizer que mentira é pecado. Do pecado nós devemos nos arrepender, o pecado nós devemos abandonar, o pecado nós devemos rejeitar. Rejeite a mentira. A inveja, ela nos faz odiar. É isso que os sacerdotes estão dizendo. Eles odeiam esses homens que estão fazendo bem. Eles odeiam ao ponto deles dizerem, vamos matar esses homens. Está no verso 33. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. A inveja nos faz mentir, a inveja nos faz odiar, a inveja nos faz matar, e ainda que a gente não mate literalmente, muitas vezes nós matamos pessoas dentro do nosso coração. A inveja produz tudo isso. E o que a Bíblia diz para mim e diz para você é, porque você deixou Satanás encher o seu coração. O pecado bate à sua porta, o pecado está te esperando, mas é responsabilidade minha e sua não deixarmos o pecado nos dominar. Queridos irmãos, queridos amigos, esse texto maravilhoso de Atos capítulo 5, ele chama a nossa atenção para o fato de que a vida movida pela graça, pela grande graça de Deus, a vida movida pelo Espírito de Deus, faz a igreja ser um movimento generoso, um movimento onde verdadeiramente pessoas se importam com pessoas, pessoas se interessam por pessoas. A grande graça de Deus, quando o Espírito de Deus nos move, nós verdadeiramente temos o desejo de ajudar objetivamente pessoas de acordo com a sua necessidade. Pessoas tinham necessidade e as necessidades eram supridas. Pessoas estavam doentes e eram curadas. Pessoas estavam escravizadas e eram libertas. Mas pessoas estavam distanciadas de Deus e em Cristo elas são reconectadas. A grande graça de Deus, o poder do Espírito Santo, move a igreja para que a igreja se torne um movimento imparável, porque é um movimento de Deus. É um movimento que, apesar das dificuldades, continua resistindo, continua indo adiante. Mais uma vez, aqui em Atos capítulo 5, os apóstolos recebem a seguinte recomendação: não façam mais isso. E mais uma vez eles se posicionam dizendo, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Eu não posso reter aquilo que Deus me confiou para fazer. Eu não posso guardar aquilo que eu devo fazer. Deus me chamou para. E eu não posso reter isso. Termino nessa noite pensando algumas coisas a respeito desse texto. A primeira delas é, qual o propósito de um texto como esse? Qual o propósito de um texto tão duro como esse? Onde Deus, com autoridade e justiça, derrama o seu juízo sobre a vida de Ananias e Safira. Qual é
o propósito e o objetivo de um texto como esse, aonde homens são presos, aonde homens são maltratados, onde homens são acusados. A resposta que eu tenho para isso, a respeito do propósito, é de que um registro como esse registro de Atos capítulo 5, serve para nos alertar a respeito dos perigos da hipocrisia. Um texto como esse serve para nos alertar dos perigos de desenvolvermos uma espiritualidade performática. Cuidado, esse é um texto que serve para nos alertar. N.T. Wright, que é um estudioso do Novo Testamento, ele diz o seguinte: quando nós somos confrontados com um registro como esse, nós devemos nos ajoelhar diante de Deus. Deus, eu não quero ter uma espiritualidade falsa. Eu não quero servir por obrigação. Eu não quero servir sorrindo, mas com o coração amargurado. Quando nós nos deparamos com um texto como esse texto nos faz cair de joelhos diante de Deus, pedindo perdão a Ele. Mas esse texto, ele também chama a nossa atenção para pelo menos 3 lições. E a primeira delas é: leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Aquilo que Ananias e Safira fez, aquilo que esses sacerdotes estão fazendo, em última análise, eles estão fazendo contra Deus. Ananias, por que você acha que pode mentir para o Espírito? Safira, por que você acha que pode mentir para Deus? Leve Deus a sério. A Bíblia diz para nós que de Deus não se zomba. Esse texto traz para mim e para você a lição: não brinque com Deus, manipulando, mentindo, enganando. Não brinque com Deus. Mas esse texto também nos ensina que nós devemos compreender o nosso papel na igreja. Esse texto chama a nossa atenção para o fato de que nós fazemos parte do corpo de Cristo e, ao fazermos parte do corpo de Cristo, nós precisamos compreender a influência que temos dentro do corpo de Cristo, independente de sermos líderes ou não. Esse texto nos ensina que o nosso papel como crentes, como discípulos de Jesus, precisa ser compreendido. Eu não posso simular, eu não posso manipular, eu não posso enganar. A cultura da performance, a cultura da competição, a inveja, o ciúme, mata a vida de Deus dentro de nós. E em Cristo nós somos chamados a viver. Viva de verdade. Não manipule. Não engane. Não simule. Viva. Viva a vida para a qual o Senhor Jesus te chamou a viver. Terceira e última lição. Um texto como esse nos ensina a nos colocarmos humildemente diante de Deus, a resistirmos ao diabo e a vivermos uma vida de verdade. Queridos irmãos, queridos amigos, esse é aquele texto que o término dele pede para que eu diga para você o seguinte: não seja um instrumento de Satanás dentro da sua igreja. Seja ela a rede ou qualquer outra. Não seja um instrumento de Satanás dentro da sua igreja. Seja uma resposta de Deus para os desafios de sermos uma igreja fiel e relevante. Não seja instrumento de Satanás dentro da sua igreja. Seja a resposta de Deus para os desafios da igreja, para os desafios de sermos uma igreja fiel e relevante no mundo que vivemos. Senhor, nós estamos diante de um texto tão duro, mas ao mesmo tempo tão instrutivo e tão didático. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito
Ele toque no coração de cada ouvinte, de cada pessoa que nesse momento está ouvindo essa mensagem. Que o teu Espírito toque profundamente nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo.